A paz do Senhor a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que nesse dia que o Senhor nos dá, tenhamos um coração grato a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco mais uma vez, quero te convidar a deixar o seu like no vídeo e quero te convidar também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estejam realmente iniciando a sua vida em fé, ou que você saiba que também precisa crescer no seu conhecimento de Cristo. O nosso propósito com esses vídeos é de discipular vidas e levá-las a um conhecimento maior do Senhor Jesus, da sua palavra e uma forma de ajudá-lo a caminhar com o Senhor. E hoje nós estamos na sexta aula, é uma série, né? Estamos na sexta aula, que nós estaremos falando sobre a importância do sangue de Jesus. Quando nós, desde a primeira aula, falamos acerca do sangue de Jesus, que ele produz remissão dos nossos pecados, você deve ter ouvido muita coisa acerca disso. Nós encontramos, por exemplo, em todos os lugares, inclusive na mídia, no nosso dia a dia, alguém quando acontece alguma coisa, levanta e diz: o sangue de Jesus tem poder. E talvez você se pergunte, e é cabível perguntar, isso é correto? Isso funciona mesmo? É claro que o sangue de Jesus tem poder. Isso nós vamos entender melhor ainda hoje, você vai poder ensinar outras pessoas acerca disso. Mas você vai ver que nem sempre isso vai funcionar. Por quê? Nós vamos ver o quê? Que o Senhor Jesus, amados, delegou autoridade e poder do nome dele para quem nele crê, para que com ele tem uma aliança. E dessa forma nós vamos ver o quê? Que na boca dos que têm uma aliança com Cristo Jesus, através do seu sangue, essa palavra tem poder. E nós vamos ver o quê? Que, de outra forma, quando nós ouvimos por aí, o sangue de Jesus tem poder por pessoas ímpias, ou até, sei lá, para quem assiste novela, não sei, para quem assiste alguma coisa assim, escuta isso. De pessoas que não têm um compromisso com Deus. O que é isso? Isso é tornar o nome de Jesus vão, amados. E isso certamente não vai funcionar. Então você vai ver o que realmente nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto de partida para entendermos a preciosidade do nome de Jesus. Nós vamos ver que em Hebreus 9:22 a palavra diz assim, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, nós precisamos entender a importância desse sangue de Jesus, né? E nós vamos ver que isso é reafirmado no Novo Testamento. E nós vamos ver o quê? Que no Velho Testamento, que correspondia à lei, o sangue de bodes, o sangue de carneiros, o sangue de ovelhas, o sangue de bois e até de pombinhos, tinha um significado de cobrir os pecados. Mas nós vamos ver o que era muito interessante, porque eles tinham que refazer esse derramamento de sangue com muita frequência. Por quê? Pecavam sempre. E não conseguiam superar o pecado, porque na época da lei, o Espírito Santo não residia nas suas vidas. Então eles continuavam pecando, eles continuavam sacrificando e eles continuavam confessando. E aquilo que era algo intermitente, né? Mas você vai ver o quê? Que realmente você podia se perguntar por que Deus aceitava esse sacrifício de sangue lá atrás no Velho Testamento. Em Levítico 17:11 diz assim: porque a alma da carne está no sangue,
pelo que vos tenho dado, sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação. Quero te trazer à memória que Deus imolou o primeiro animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Lembra disso? Lá atrás já falamos sobre isso. E eu acho importante você também saber o que o dicionário diz sobre expiação e remissão. Quando nós ouvimos lá no dicionário Aurélio, no termo expiação, quer dizer purificação das falhas ou delitos e crimes realizados. Outra definição, reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa, castigo. Ainda, reparar um crime ou uma falta, penitência. E no Antigo Testamento, sacrifícios através do que se pretendia, presta atenção, pretendia o perdão dos pecados. Esse era o sentido do derramamento de sangue lá no Velho Testamento. Então você vai ver o quê? Que era uma reparação, né? Uma reparação daquilo que se tinha feito, oferecia-se sangue, com o sentido que de realmente reparar, e nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Nós vamos ver o quê? Qual que é a diferença de remissão? Olha que diferença tem. Ato ou efeito de remitir, de perdoar, de conceder perdão e absolvição. Outra definição, indulgência, sentimento de compaixão, misericórdia. E eu gosto muito da etimologia do termo em latim, que quer dizer remissio onis. O que é isso? Ato de colocar novamente no caminho. Eu acho isso extremamente importante para nós entendermos a diferença de expiação e remissão, né? Então, quando nós falamos em expiação, nós vamos ver o que era um sacrifício que era feito com a finalidade de perdão dos pecados. E a remissão? Batia o martelo, era o ato de absolver, de conceder perdão e de colocar de novo no caminho. Para ficar mais fácil, veja bem, vamos entender isso. Lá no Velho Testamento, os pecados eram reparados. Gostaria que você imaginasse uma trinca numa parede, ok? Uma trinca razoável numa parede. Então, o que você faz? Você pode ir lá, passar uma massa corrida, tampar aquela trinca, fica ótimo por um período. Em seguida, nós vamos ver o quê? Que trinca de novo, porque a trinca em si não foi tratada. Era isso que acontecia, amados, com o Velho Testamento e o pecado do homem. Passava e cometia o mesmo pecado. E o que acontece? Pedia perdão de novo, sacrificava de novo. Era o que acontecia no Velho Testamento. E na expiação, o que isso representa? Essa trinca é aberta, ela é tratada de ambos os lados e nós vamos ver o que ela é completamente reparada para não voltar a acontecer. Então, nós vamos ver o que isso é para trazer um novo começo. Isso, amados, é remissão. Isso é remissão dos nossos pecados. O Senhor realmente remove os nossos pecados e nos torna novos em folha, para que nós possamos conseguir vencer o pecado. Isso foi a remissão pelo sangue de Jesus. Importante isso? Claro que sim, né? Isso nos torna novos, nos coloca de novo no caminho. E a palavra de Deus em Romanos 6:23 diz assim, olha, entenda bem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, o pecado, amados, tem um preço. O preço do pecado é a morte. Já expliquei isso lá na primeira aula, né? Que a morte é espiritual. A morte é espiritual, né? Então, nós vamos ver o quê? Que quando nós falamos em remissão,
nós entendemos o quê? Que é um perdão absoluto da parte de Deus para conosco e uma reconciliação com o Pai. Nós conseguimos isso como? No sangue de Jesus. E através disso nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus e passamos agora a ser o quê? Amigos, filhos de Deus. Então tá, para a gente poder caminhar dentro disso, da importância do sangue de Jesus para todos nós, eu gostaria que nós examinássemos, talvez você tenha aí a tua Bíblia, você tenha algo aonde anotar, e eu quero te dizer o seguinte, vamos ver quais as consequências do pecado para a nossa vida. Nós vamos ver que, primeiro ponto, houve uma separação de Deus. Nós já vimos isso lá com Adão e Eva. Foram separados de Deus, né? E vou ler aqui em Isaías 59:2, que diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, para que não vos ouça. Ou seja, nós vamos ver que o pecado nos separou de Deus. Consequência desde Adão e Eva lá atrás, e nós já falamos sobre isso. Segundo lugar, separação de Deus é a primeira consequência do pecado. Segundo lugar, nós nos sentimos culpados. No Salmo 38:4, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz assim, o salmista dizendo, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Amados, nós vamos ver o quê? Que realmente o pecado nos faz sentir o peso dele, nos faz sentir culpados. E talvez você olhe para a sua vida lá atrás e se sinta culpado de algum fato. Às vezes uma consequência severa que houve por causa de uma mentira. Ou talvez o quê? Uma consequência severa de alguma crítica, de alguma murmuração, de alguma coisa que você falou dentro da sua casa, que provocou ira, que provocou contenda, que provocou briga. Não sei. Mas você vai ver o quê? Que quando você olha para trás, você se sente culpado daquilo. Isso é consequência do pecado. Em terceiro lugar, separa-nos de Deus, faz-nos sentir culpados. Terceiro lugar, permite que Satanás nos acuse. Apocalipse 12:10 diz assim, o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava de dia e de noite. Esse é o papel de Satanás. Ele nos acusar de dia e de noite. E o que ele mostra diante de Deus? O nosso pecado, as nossas falhas, né? Então, nós vamos ver o quê? Que realmente essa é uma das consequências do pecado. A pessoa vive sob a acusação do diabo, uma consciência pesada, né? Quando pessoas, às vezes, também o que podem acusá-lo daquilo que foi o seu pecado, trazendo uma sobrecarga, um peso absolutamente grande sobre a vida daquela pessoa. E, em quarto lugar, a consequência do pecado é que ela tem uma penalidade. A penalidade do pecado, amados, é a morte espiritual. E a palavra de Deus, em Ezequiel 18:4, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Né? É a consequência que nós vemos o quê? Do próprio pecado. E assim, então, nós vamos ver o quê? Que não existe situações que nós não vivamos, amados, que não traga consequência para a nossa vida. Né? Mais adiante, nós vamos estar falando sobre a questão de maldições e nós vamos estar levantando algumas questões bastante sérias com relação a isso, né? Mas eu quero te dizer o quê? Que nós, diante desse peso das consequências do pecado e sabendo que Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, nós precisamos entender o que o sangue de Jesus representa. O que ele representa? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que ele representa para Deus, o que ele representa para nós, homens, e o que ele representa para Satanás. Tem sentido isso? Claro que tem. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o que o sangue de Jesus representa para o próprio Deus. Nós vamos ver que o sangue de Jesus satisfez completamente a lei de Deus.
Ou seja, o sangue de Jesus, amados, teve o poder de quebrar a penalidade que era a morte imposta pela lei lá do Velho Testamento. Como assim? Veja, 1 João 3,4 diz assim: o pecado é a quebra da lei. Ou seja, o sangue de Cristo nos protege da penalidade por quebrar a lei. Muito interessante isso, né? Então, nós vemos o quê? Que a lei no Antigo Testamento dizia que se pecar vai morrer. Mas isso era a lei. Para que a graça pudesse habitar em Cristo Jesus, precisava-se o quê? Quebrar a lei. Para entrarmos na graça. E para quebrar a lei, só o sangue de Jesus. Quebrou a lei, quebrou a consequência dela, que era o quê? A morte espiritual, né? Então, nós vamos ver o quê? Que, assim sendo, nós entendemos que o sangue de Jesus nos protege do pecado da lei. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Em Êxodo 12, quando o povo hebreu foi para sair do Egito, amados, a eles foi ordenado que se reunissem famílias pequenas, né? Mais de uma família pequena, que comessem o cordeiro, que comessem juntos o cordeiro, ok? Mas que passassem nos umbrais das portas o sangue de animais. Nós vamos ver o quê? Que aquele sangue lá, amados, prefigura o sangue de Cristo Jesus no Novo Testamento. Nós vamos ver o quê? O que aquele sangue fez nos umbrais da porta? Protegeu o quê? Realmente da morte. Protegeu aqueles hebreus da morte. Então, veja bem, quando nós estamos em situação de perigo, quando nós estamos, de repente, assediados pelo medo, diante de uma situação que nós não sabemos como lidar, ou um peso de uma opressão demoníaca que você não sabe definir, né? Vou te ensinar uma coisa. Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, amados, com esse vírus do corona, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus, porque esse sangue de Jesus nos protege, amados. É Ele quem nos protege e nos livra. Portanto, é vital para nós conhecermos, termos uma aliança com Deus e podermos clamar pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, né? Nós precisamos estar cobertos com esse sangue. E eu gostaria de pedir também, nesse momento, tenho dito que a nossa lista de oração, amados, tem sido enorme em virtude das pessoas enfermas, daqueles que têm perdido queridos, pessoas próximas que têm perdido entes queridos por causa do Covid. Eu quero te convidar e fazer um apelo em nome de Jesus. Ore, peça a cobertura do sangue sobre você, sobre sua família, sobre sua igreja, sobre seus parentes, sobre seus amigos e sobre a nossa cidade, nosso estado, nosso país, amados. Nós precisamos intensificar as nossas orações. Precisamos nos ajoelhar diante do Senhor e clamar que realmente o Espírito Santo de Deus derrame sobre a nossa nação um espírito de arrependimento. Eu entendo que o Senhor está fazendo uma grande convocação. E eu tenho certeza que se nós estamos vivos, amados, é porque a misericórdia do Senhor é sobre nós. E o sangue de Jesus nos tem protegido. Eu te convido a orar, a confessar os pecados da nossa nação. O pecado dos nossos políticos corruptos, misericórdia. As injustiças, os derramamentos de sangue por aborto, homicídio, suicídio, brigas. Os pecados de mentira, de injustiça, de ingratidão.
de engano, de deuses estranhos, de servir a deuses estranhos, de injustiça, de sede de poder. Eu te convido, amados, a confessar os pecados da nossa nação, a se colocar como um intercessor diante do Senhor pela nossa nação. E aqui, o sangue de Jesus para nos proteger, amados, é fundamental. Nós encontramos aqui uma preciosa palavra e uma promessa, lá em Êxodo 12, versículo 13. Olha que coisa tremenda. Lá no Velho Testamento, lembra que o sangue de Jesus nos umbrais das portas tipifica o sangue de Jesus nas nossas vidas. Diz assim: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade. Entendendo a importância do sangue de Jesus. Não haverá entre vós praga de mortandade. Anota esse versículo, guarda no teu coração, põe em oração. Êxodo 12, 13. Nós vamos ver o quê? O que acontece então? Como que Deus olha realmente o sangue de Jesus. Então nós vamos ver o quê? Que nós somos protegidos pelo sangue de Jesus da penalidade de morte espiritual. Por quê? O sacrifício de Jesus foi completo para Deus. Em segundo lugar, como que Deus olha esse sangue derramado? O sangue de Jesus restaura a nossa comunhão com o Pai. Romanos 5, 8 e 9 diz assim: mas a prova de seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos da ira. Dessa forma, nós somos reconciliados com Deus, amados. Isso é extremamente importante. É através do sangue de Jesus. E nós vamos ver mais a fundo isso aqui também. Terceira coisa, como Deus olha, tá? Como que Deus olha? Nós somos redimidos e livres da escravidão do pecado. Efésios, assim, o sangue de Jesus, o que? Nos leva para a liberdade. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. Então, dessas maneiras, nós entendemos que Deus olha o sangue de Jesus e o sacrifício dele derramado na cruz. Amém? Se Deus olha dessa forma e dá a importância para o sangue de Jesus, qual a importância desse sangue para nós, homens? Em primeiro lugar, veja, esse sangue nos purifica da culpa. Nós vimos o quê? Que lá atrás, a culpa, o pecado, o salário do pecado era a morte, ok? Mas nós vamos ver o quê? Que o sangue de Jesus nos purifica da culpa. Tem uma referência disso? Claro que sim. Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Então purifica a nossa mente, amados, purifica a nossa consciência. Isso para nós, o sangue de Jesus nos purifica de culpa, da culpa do pecado. Amém? Segundo lugar, qual a importância desse sangue para as nossas vidas? Ele nos purifica da culpa. Em segundo lugar, ele nos santifica. Em Hebreus 13, 12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Para santificar o povo. Sabe por quê, amados? Sem passarmos pela cruz, sem passarmos por Cristo Jesus,
nós não temos o Espírito Santo de Deus para vencer o pecado. Só quando nós passamos pela cruz, pelo sangue de Jesus, é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos leva a um processo de santificação. Terceiro ponto importante para nós homens. Esse sangue de Jesus nos aproxima de Deus. Em Colossenses 1, de 20 e 21, diz assim: por meio dele, Jesus, reconciliar a si mesmo consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como nos céus. A vós também, ou seja, diz respeito a nós, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mas agora, contudo, vos reconciliou. Nos aproximou, nos trouxe de novo para Deus. Lembra que nós lemos lá atrás que as nossas iniquidades faziam divisão entre nós e Deus? Pois é, o sangue de Jesus nos aproxima de novo do Deus vivo. Isso é extremamente importante. E ainda temos outra importância extremamente grande do sangue de Jesus. Ele nos dá ousadia para entrarmos na presença e no santuário de Deus com intrepidez, com ousadia. Olha que tremenda essa promessa. Hebreus 10, 19 a 22, o que a palavra de Deus nos diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, em algumas traduções, ou no santuário, em outras, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa, ok? Dessa forma, o que nós temos ousadia para chegar o quê? Diante de Deus. Só podemos, amados, porque o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas, né? Nós vemos que o sangue de Jesus nos marca, é um selo que nós temos o quê? Nas nossas vidas, para nos achegarmos a Deus. E ainda, nós vamos ver o quê? Que esse sangue de Jesus nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Em Hebreus 10, 14 diz assim: porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Jesus, quando orou pelos discípulos e por você e por mim, ele disse: santifica-os na minha palavra. A minha palavra é a verdade. Nós vamos ver, amados, que o sangue de Jesus nos propicia isso. E a leitura da palavra, a busca do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, nos leva, portanto, que realmente a sermos aperfeiçoados diante de Deus no processo de santificação. Amém? Então, nós vamos ver o que aqui, esse sangue para o homem também nos protege, nós já falamos sobre isso, o sangue de Jesus nos protege, para nós é proteção. Proteção contra a acusação, proteção contra o pecado, e nós vamos ver o quê? Que o Senhor possibilita-nos isso pelo sangue de Jesus. Amém? E ainda, se o sangue de Jesus tem um papel representativo para Deus, o Senhor olha para o sangue de Jesus. Nós somos profundamente abençoados por esse sangue precioso vertido naquela cruz. Como que o diabo vê isso? Há um sentido? Claro que há, né? Nós já vimos o que aqui? O anjo da morte. O anjo da morte. Pode ser uma ação diabólica? Sim. Ele preservou os hebreus lá atrás. E nós vamos ver, amados, que realmente Satanás olha o sangue e é impedido de agir. Vamos ver isso? A palavra do Senhor diz assim, que Jesus é nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 14, 15 e 16 nos fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, nós vamos ver o quê?
que a primeira coisa que ele faz, amados, ele confronta como sumo sacerdote e com o seu sangue o acusador das nossas almas. Lembra a tentação de Jesus no deserto, né? Lembra a tentação. Jesus confrontou Satanás. E depois da sua morte e do derramamento do seu sangue, o sangue de Jesus, nos protegendo, confronta Satanás. Nós vamos ver o quê? Que quando nós estamos em falha, ainda assim, amados, quando nós estamos em falha, Jesus se coloca ao nosso lado. E ele realmente se contrapõe a Satanás que vai diante do Pai para nos acusar. Isso tem sentido na palavra de Deus? Sim. Romanos 8, 31, 33 e 34 diz assim: quem intentará mal contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Eu gosto muito de pensar nessa cena. Eu gosto muito de imaginar isso. Claro que a nossa imaginação é infinitamente pequena diante da grandeza e das ações de Deus. Mas eu fico imaginando Satanás como um acusador chegando diante do Pai e falando: olha, Nancy fez isso, isso e isso. Como aconteceu com Jó, amados? Né? Nós vimos, ele não tinha do que acusar Jó, mas ele foi numa tentativa de acusação de Jó. Ele faria diferente com relação a você e a mim? Não. Então, nós vemos o quê? Que ele faz uma tentativa de acusação. Eu imagino que o Senhor deixa ele falar, Jesus olha para o Pai e fala: a Nancy está coberta com meu sangue. Eu já perdoei todos os pecados dela. Eu conheço o seu coração e a sua vida. Fico imaginando essa cena. E fico imaginando o Pai olhando para Satanás e diz: arreda-te daqui, Satanás. Ela está coberta com o sangue do meu filho, Jesus. Amados, isso é para mim, isso é para você. Esse é o confronto de Jesus com o seu sangue, as acusações do diabo por você e por mim, né? Então ele confronta o acusador. Nós vamos ver o quê? Que realmente o sangue de Jesus tem outro poder diante de Satanás. Nós vamos ver o quê? Que o sangue de Jesus desfaz, remove todos os direitos legais que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Olha que coisa tremenda. O sangue de Jesus desfaz todos os direitos legais que antes, por causa do pecado, Satanás tinha direito sobre nós. A palavra de Deus diz assim, em Colossenses 1,14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ah, queridos, como é bom. Lembra da trinca? Lembra da trinca na parede? Não é só passar a massa corrida. Não. O Senhor vai e remove definitivamente aquela trinca. Não fica mais nada relativo àquilo naquela parede. Nós somos purificados, nós somos justificados por esse sangue. Nós vamos ver o que o termo redenção, sabe o que quer dizer também, amados? Comprar de volta. Nós vamos ver o que o Senhor nos comprou de volta. Nós temos um novo Senhor, um Salvador. E nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos 20, 28 diz assim: a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso é tremendo. Isso é magnífico. Por quê? O Senhor Jesus te comprou, me comprou
a preço de sangue. Amados, a palavra de Deus nos fala que alguém bom pode morrer por outra pessoa. Mas eu pergunto para você, e a palavra argumenta, mas alguém morreria pelo mal? Alguém morreria? Mas Jesus morreu por você e por mim, quando nós éramos absolutamente maus, incrédulos, andávamos por um caminho diferente, por um caminho onde a presença do Senhor pouco importava, onde que o meu desejo, o seu desejo era o centro das nossas vidas. O Senhor morreu por você e por mim, quando nós não merecíamos nada. Importância do sangue de Jesus. Todo esse sangue derramado naquela cruz. E você vai ver o quê? Que esse sangue começou a ser derramado quando, amados? Quando no jardim do Getsêmani, Jesus o que foi orar. E tamanho era o estresse que ele estava passando, por saber o que ele ia passar dali para frente. Houve uma vasodilatação, rompimento de vasos. Isso é possível cientificamente? É. E houve o quê? A palavra de Deus fala que ele suava sangue. Ali começou o derramamento de sangue do Senhor Jesus. Nós vamos ver o quê? Que quando ele foi açoitado, ele derramou seu sangue. Cada chibatada, ele derramou seu sangue. Quando foi colocada a coroa de espinhos, ele derramou seu sangue. Quando os cravos entraram nos seus pés e nos seus punhos, nas suas mãos, ele derramou sangue. E é muito interessante que a palavra de Deus fala que quando realmente ele foi ferido a última vez, um soldado pegou uma lança e o feriu no ventre. Muito interessante. Ali fala que saiu sangue e água. Amados, isso tem um sentido muito grande e profético. O sangue de Jesus sobre a face da terra, amados, tem o poder de purificar. Purificar. E quando realmente ele derramou também água, a palavra de Deus fala que derramou água. Ali tinha uma promessa tremenda para a sua e para a minha vida. O derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra, sobre todo aquele que nele crê. O sangue e a água. Isso é tremendo para nós. É um resultado do derramamento de sangue de Jesus por nós. O que aconteceu, amados, o que aconteceu com esse derramamento do sangue? Nós vamos ver o que? Como consequência disso, nosso coração foi purificado. Em 1 João 1,7 diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez, é o resultado do sangue de Jesus nas nossas vidas. O sangue, portanto, nos purifica de todo o nosso pecado. E alguém podia perguntar que tipo de pecado? A palavra de Deus nós já lemos em outros textos anteriormente. O Senhor diz o que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Que ele joga os nossos pecados no fundo do mar. E a palavra de Deus nos fala assim sobre a purificação de todo o nosso pecado. Que pecado é esse, Nancy? Os pecados antigos e os pecados de hoje. Mas eu quero te dizer, isso é um legado para que você peque ou eu peque? Não, amados, de forma alguma. Nós vamos ver o que o Senhor já nos deu condições de vencer o pecado.
E um caminho de santidade vai levar o quê? A uma pureza de coração. Ou seja, você não tem, eu também não tenho um aval para continuar no pecado. Então alguém vai dizer assim: ah, Jesus já morreu por todos os meus pecados até hoje, eu não preciso confessar os meus pecados. Engano seu. A palavra de Deus nos diz: confessai os vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Sabe por quê, amados? Consciência. Nós temos consciência do pecado. No Antigo Testamento eles tinham consciência do pecado, pecavam e não sabiam como sair disso. Hoje nós temos a consciência do pecado e nós podemos confessá-lo diante do Senhor e sermos purificados do nosso pecado. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, sim. E nós devemos vigiar para não pecar novamente. E você vai ver o quê? Que a favor da sua vida e da minha vida, no processo de santificação, está o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Outra consequência extremamente importante para as nossas vidas, amados, resultado do sangue de Jesus, a vida eterna. A palavra de Deus em João 3,36 diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, que no caso a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui o Senhor está estabelecendo a importância de crer no Senhor Jesus como Filho de Deus. E ainda, em João 6, versículo 54, diz assim, Jesus falando com a samaritana, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que é isso? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, o que é isso? Aliança com Deus. No sangue de Jesus e nas pisaduras do seu corpo. É isso que nós fazemos quando tomamos a Santa Ceia. Nós o que? Reafirmamos a nossa aliança com Cristo Jesus. Reafirmamos a nossa aliança com Cristo Jesus. É quando o que? Simbolicamente, nós comemos da carne do Filho de Deus e bebemos do seu sangue. Isso não pode ser confundido e nem adulterado. Esse é o pacto que nós temos com o Senhor. E nós o certificamos diante do Pai pela Santa Ceia. Amém? E ainda, nós vamos ver o quê? Que nós temos como resultado ainda. Nós vemos o quê? Que nós somos protegidos de Deus. O Senhor, o quê? Faz cessar a acusação de sobre as nossas vidas. Somos o quê? Purificados. Nós temos a vida eterna, e nos reaproximamos de Deus. Ah, isso é extremamente precioso. Amados, eu tenho impacto na minha vida quando eu vejo às vezes, pessoas vivendo vidas miseráveis, em diversos aspectos. E acham que eles mesmos têm as soluções e não buscam a Deus. Eu pergunto para você, que seria de nós sem a presença do Senhor nas nossas vidas, nesses momentos que nós estamos vivendo, amados? Nossa expectativa, amados, é olhar para o alto. Permanecer com os nossos olhos e o nosso foco em Cristo Jesus. Amados, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa proteção. E é o Senhor quem nos guarda. Em Efésios 2:3 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe,
já pelo sangue de Jesus chegastes perto. E quando eu oro, eu tomo posse da palavra de Deus, amados. Quando diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o meu clamor, o seu clamor. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Nós temos esperança, porque temos o sangue de Jesus nas nossas vidas. O sangue de Jesus nos garante tudo isso e uma aliança com o Pai. E uma aliança eterna com o Pai. Isso é o que nós temos para hoje. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Amém? Se você é a primeira vez que vem, que entra ou que se inscreveu no canal e você gostou dessa palavra, deixe o seu like. Se você é o que realmente gostou e quer compartilhar com alguém, compartilhe. E se você entrou por aqui de curioso e não conhece, não anda com o Senhor ainda, talvez esteja morrendo de medo por toda a situação que nós vivenciamos e vivemos. Talvez esteja até sem saída por alguns problemas que você enfrenta. Talvez se ache impotente ou se ache extremamente triste. Nós estamos vendo pessoas perdendo até a lucidez, tomando atitudes absurdas diante dos fatos atuais. Mas eu quero te dizer, se você não conhece a Cristo, Jesus Cristo é aquele que pode dar paz ao seu coração e te dar condições de enfrentar todos esses momentos. E eu te convido a orar agora comigo, pedindo que Jesus Cristo de Nazaré entre na sua vida. Ele tem poder para mudar toda essa carga, todo esse peso de pecado sobre a sua vida. Eu te convido a orar comigo, você que está aí, que é a primeira vez, que não conhece o Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor e que anda pelo seu próprio entendimento. Eu te convido, de todo o seu coração, a entregar sua vida a Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração primeiramente para esse, ou a esses que estão se achegando a Cristo Jesus. Depois nós vamos estar ministrando sobre isso que nós acabamos de falar aqui em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você conhece alguém que não conhece a Jesus ainda, interceda por essa vida, coloque essa vida na presença do Senhor, para que ela venha conhecer a Cristo e ser livre desse pecado de culpa, da morte espiritual, das acusações de Satanás. Apresente seu nome. Apresente o nome de algum parente, de algum querido seu. Apresente seu nome. Nós vamos clamar juntos pela salvação dessas vidas. Pai eterno, Deus querido, grande é o teu poder e a tua autoridade sobre céus e terra. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Cristo Jesus glorificou o teu santo nome, ó Pai. Em tudo aquilo que tu lhe designastes, ele cumpriu, Senhor, com prazer, com fidelidade, com autenticidade, com verdade, todos os seus propósitos, ó Deus. E eu te louvo, ó Pai amado, te agradeço, porque o propósito inicial de Cristo Jesus é trazer salvação e reconciliação ao homem. Pai, nesse instante, aquele que está aqui, Senhor Deus, e que não conhece ainda, não anda com Cristo Jesus, que teu Espírito Santo fale ao seu coração, colocando, Senhor Deus, o peso do pecado, o preço do pecado, as consequências do pecado. Mas, Pai,
Que teu Espírito Santo também mostre que há saída. E a saída é a cruz de Cristo. Querido Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa ou estas pessoas que agora nos ouvem, Pai querido, e querem entregar a sua vida a Cristo Jesus, que possam dizer junto comigo: Pai, em nome de Jesus, eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus por mim naquela cruz. Eu aceito, Senhor Deus, que o seu sangue foi derramado pelos meus pecados e que pelas feridas de Cristo Jesus eu sou curado. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já levou o meu pecado, minhas maldições e enfermidades na cruz de Cristo. Seja Cristo Jesus o meu Senhor, o meu Salvador. Sela-me com teu Espírito, porque eu creio que Cristo Jesus veio como homem, habitou na terra e morreu no meu lugar. Muito obrigado, ó Pai. Faz de Jesus Cristo o Senhor, o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. E agora todos os demais que nos ouvem nessa noite, que entenderam o poder precioso do sangue do Cordeiro, que alargou a tua mente no entendimento da importância desse sangue na tua vida, como ele te protege, como que ele te guarda nesses dias atuais, como que ele te purifica, como que ele te santifica, como que o seu sangue nos liberta das acusações do inferno, que Jesus Cristo nos defende, que o pecado não tem mais poder sobre nós, porque Cristo Jesus já levou os nossos pecados na cruz e nós somos justificados no seu sangue. Dessa forma, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus querido, aleluia. Graças te damos, ó Deus, graça te damos, porque o Senhor, através da remissão com seu sangue, nos comprou de volta, Senhor. O Senhor, com o seu sangue, nos conduziu de novo ao caminho, para que nós fôssemos reconciliados contigo. Muito obrigado, ó Pai, porque a sua palavra não é vã, pelo contrário, ela é a verdade absoluta sobre a face da terra. Nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas promessas no sangue de Jesus. Nós te agradecemos porque pelo sangue de Jesus nós podemos nos achegar ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Tendo ousadia, Senhor Deus, de buscar as tuas promessas para as nossas vidas, Senhor, e confiar que o Senhor é Deus de ontem, de hoje e de amanhã e eternamente. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado porque o sangue de Jesus tem poder para redimir todos os meus pecados. Pai querido, que a minha consciência e a consciência de cada um de nós possa ser, Senhor, ministrada pelo teu Santo Espírito, para que caso venhamos a pecar, Senhor, sejamos convencidos pelo teu Espírito Santo a confessar os pecados e andar em novidade de vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor fez cessar todas as acusações do inferno sobre cada um. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor derrama sobre nós o sangue de Jesus, para nos dar ousadia, Senhor, diante de Ti e através das nossas orações. Pai querido, e nesse Espírito nós clamamos que o sangue de Jesus nos proteja e nos livra. Senhor, eu clamo que o sangue de Jesus proteja e livre cada um aqui, suas famílias, suas igrejas, seus amigos, seus irmãos em Cristo, Senhor. Nós invocamos o Teu santo nome pela nossa nação. Imploramos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, e repreenda toda a peste perniciosa
toda a seta do inferno. Senhor Deus, toda a seta que voa ao meio-dia. Pai querido, toda a praga sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, nossa cidade, os demais estados do nosso país. Senhor, faz cessar essa praga, nós te imploramos em nome de Jesus. Clamamos pelo sangue do Cordeiro, Senhor, confessando os pecados de hipocrisia, Senhor Deus, de deuses estranhos, de sacrifícios humanos, de sacrifícios de animais, diante de deuses estranhos. Nós te pedimos perdão pela idolatria, pela feitiçaria, pela corrupção, pelo medo, pelo engano, pela mentira, pela injustiça, Senhor, pela sede de poder. Nós te pedimos perdão, ó Deus, pela nossa nação. Nós te pedimos perdão pelos sacrifícios de sangue através de abortos. Te pedimos perdão, ó Pai, em nome de Jesus, pelos sacrifícios, Senhor, de homicídio, de suicídio, de derramamento de sangue por brigas. Te pedimos perdão pelas violências, Senhor Deus, cometidas contra homens, mulheres, crianças, bebês, contra os animais. Deus de amor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, muda a história da nossa nação, derrama sobre a nossa nação um quebrantamento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o sangue de Jesus, Senhor, seja sobre a nossa nação. Pai querido, nós te imploramos, existem tantos amigos próximos, parentes, pessoas que conhecemos e outras que não, mas que estão, Senhor Deus, no leito de enfermidade. Pai, nós clamamos agora como Igreja de Cristo reunida neste lugar. Nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, repreende todo espírito de morte e destruição. Sopra, Espírito Santo de Deus, o espírito de vida. Sopra, cura, Espírito Santo de Deus. Levanta aqueles que estão nas UTIs, que estão nos leitos de hospital, que estão nas suas casas, ó Pai. Levanta pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, porque nós temos confiança para nos achegarmos com ousadia diante do teu trono. Pai querido, que diante de ti, aqueles que aqui estão, ó Deus, aqueles que aqui estão recebam a tua palavra de vida. Em nome de Jesus, de vida, Senhor. De vida, Espírito Santo de Deus. Clamamos pelo sangue do Cordeiro, Senhor, a nos guardar e nos livrar. Pai querido, e buscamos a tua face, que o compromisso individual de cada um com o sangue do Cordeiro seja de clamar, de buscar, Senhor Deus, a tua presença, de levar ao conhecimento daquele que não sabe o poder desse sangue. Muito obrigado, ó Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, a ti competiu, Senhor, enviar seu Filho amado para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, esperança e proximidade contigo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, gera vida, Espírito Santo de Deus. Gera vida, Senhor, gera vida. Ora macaramashi cantarabás. Rokinasta que tire me chutari me hanta la maia rabacatica shimi rotuás. Rokimishu astra seito xistari kandara kahamara balabaia chitari kandari clorimihas. Okipistra seito chicataramahantari clorigashuri cantari clorimihashuri andari mihas. Querido Deus, em nome de Jesus, mesmo em meio aos teus servos, Senhor Deus, há uma sensação de medo. Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, repreende esse medo, ó Pai, em nome de Jesus, que venha a confiança de que o Senhor é quem nos guarda. Senhor Deus, há tantos aqui que estão temendo pelos seus pais. Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus guarde as suas vidas, dos seus pais e dos seus familiares. Koshikandaricorimihas. Okimikashustari kandari clorimikashuri kandari clorimihasta seitoshustari kandaramahas. Existe entre nós, ó Pai querido, alguém que
por medo está desenvolvendo até as características de falta de ar, eu quero repreender isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Oshimikandarakashi koshikandari glorimihas. Okisita shistari kandari koshimikandaramahashuri kandari glorimihas. Ostrasei koshistari kandarakala mahachukisimi koshikas. Otinoshi kandari glorimihachuri kantari seiko shistari mihochuas. Otimikandari gloribikashustari kandari mihaichuasta sei. Ah, filhinhos, o Shikoshikandari Korimikas, o Kimikastasei Shustari Kandari Klorimihas, eis que eu tenho visitado a terra, o Shikoshikandari Klorimihas. Eis que eu tenho tratado com os povos, Koshikoshikandari Korimikashustari Kandari Klorimihas, para levá-los à minha presença, Koshitiri Kandari Klorimihas. O que shustari kandari glorimihasta seitoshistari kandari glorimihas, para que o temor do meu nome caia sobre a vossa nação. O que kushikandari glorimikashuri kandari glorimihasta sei. Os dashistari klandaramahas, para que o temor do Senhor caia sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, para que as crianças sejam alcançadas com a minha palavra. O que bicho estaricandari glorimihas, eis que eu tenho quebrado corações. Aqueles que diziam que que eram verdadeiros ateus, hoje têm clamado por mim. O shibicantaricashi rabas. Acaso eu não tenho visto? Koshituri cantaramahash. Eis que eu olho por toda a terra. O que shistari klandarakashu mihas. Eis que eu contemplo muitos que choram. O que mishustari klandarakashu mihas. Hakamashi stari kandari glorimihas. Por outro lado, eu alivio a muitos koshikandari glorimihasta seitoshistari, que estavam arrastando situações de sofrimento, koshibikantari koshibihas. Eis que eu tenho passado a minha peneira por sobre a terra. O que shistari kandari glorimihas. Eis que eu vos digo, Hokitishimi kandaramahas sei. Permanecei na minha presença, buscai a minha face. O que shustari kandari glorimihas. E vivereis, koshiboshi kandari koshimihas. Eis que eu trago nas minhas mãos, sei, a marca do sangue derramado por vós, e eis que eu trago os vossos nomes na palma das minhas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te somos gratos pela tua palavra. Senhor, renova-nos na esperança viva e na confiança absoluta que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse precioso sangue, pelo teu nome, pelo temor do Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Que você seja bendito ao entrar e bendito ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?